Você já pensou o que fará nos próximos 30 anos da sua vida? Você pode dizer assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer semana que vem, e você vem me falar dos próximos 30 anos da minha vida? Sim, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, nesse terceiro episódio da série Planeje para deixar um legado por meio da sua vida, no Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial. Bom, essa pergunta eu sei que incomoda. Você já pensou o que fará nos próximos 30 anos da sua vida? Eu me lembro a primeira vez que alguém me fez uma pergunta parecida. Só o número mudou, era 20 anos. Mas eu acrescentei mais 10 aqui, porque se você pensa num legado, se você quer uma vida que deixe um legado, seja no ministério, na atividade profissional, na família ou em qualquer outra coisa, não dá para pensar em menos de 30 anos. Por quê? Um legado, por meio de um plano de vida, precisa de 20, 30 ou mais anos para ser construído. E eu sei que para a gente que é brasileiro, isso é um grande desafio, porque, primeiro, a gente não planeja. Segundo, às vezes a gente faz um plano para 5 ou 10 anos e quer executar tudo em 6 meses. Mas tem coisas que só serão construídas ao longo de 20 ou 30 anos. O Alex Dias Ribeiro tem uma frase muito interessante. O Alex foi piloto de Fórmula 1, é missionário da CEPAL, foi um dos fundadores de Atletas de Cristo. Ele diz o seguinte: todo projeto de vida que não transcenda o aqui e o agora está condenado a terminar em uma sepultura. E eu completaria dizendo o seguinte: na sepultura existem basicamente 2 tipos de pessoas na classificação que eu estou fazendo. Aqueles que levaram para a sepultura o seu corpo e os seus sonhos, porque eles não foram executados ao longo da vida, e aqueles que simplesmente levaram para a sepultura o seu corpo, porque os seus sonhos e a sua visão de futuro foram concretizadas durante a vida, e isso sim deixou um legado. O que a gente quer falar hoje aqui é exatamente sobre isso. Como é que você leva para a sepultura simplesmente o seu corpo daqui 30, 40, 50 ou o número de anos que Deus te der. Então, para isso, é preciso que a gente entenda primeiro uma coisa. Para elaborar um plano de longo prazo na nossa vida, não é simplesmente colocar no papel ou no computador quando eu vou me aposentar, quanto dinheiro eu ajunto, se eu compro uma casa ou não, se eu faço investimentos, ou se eu vou morar no campo depois que me aposentar ou na praia. É muito mais do que isso. A primeira coisa que eu preciso entender é a minha relação com quem deu a vida para mim. No nosso caso, a gente tem a compreensão muito clara de que foi Deus que deu a vida para a gente. Então, Ele é o proprietário da vida que Ele me deu. Eu sou a propriedade e, ao mesmo tempo, eu sou o administrador dessa vida. Existe, então, uma relação entre a propriedade e o dono, o administrador e o dono. A Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu preciso ser um bom administrador do meu corpo, da minha saúde, da minha vida. Mas, muito mais do que isso, eu preciso ser o administrador daquilo que Deus quer fazer por meio da minha vida, nos anos de vida que eu estou aqui na Terra. Isso faz, então, com que eu tenha que entender qual é a relação do administrador com o dono. E, para eu entender isso, eu preciso compreender pelo menos 4 coisas que passam por essa administração da vida. A primeira é a minha relação com o dono. Então, eu estou trazendo uma linguagem até mais empresarial, administrativa aqui, mas, acima de tudo, ela é bíblica, porque eu me lembro que, quando eu estudei administração, a principal conclusão que eu cheguei foi: está tudo na Bíblia. O pessoal do curso de administração só sistematizou numa linguagem mais técnica e prática para as pessoas entenderem. Mas está tudo na Bíblia. Então, eu preciso entender primeiro qual é a minha relação com o dono. Segundo, eu preciso entender qual é o estilo de vida que eu quero levar para poder executar o plano de Deus por meio da minha vida. Terceiro, eu preciso saber como que eu uso a minha liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, vai ter as consequências proporcionais a cada coisa que eu fizer, mas eu preciso saber como eu trabalho a minha liberdade como administrador da vida que Deus me deu para executar um plano por meio da minha vida. E, por fim, eu preciso entender qual a minha condição de servo, de que forma eu quero servir, de que forma eu quero usar não só esse corpo, mas
todas as habilidades, inteligências e competências que Deus me deu para um propósito maior de servir as pessoas. Por quê? Jesus já disse isso, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, se eu quero ser parecido com Jesus, se eu quero ser igual a Ele, eu também preciso assumir essa condição de servo. Eu quero servir para que a minha vida seja bênção e transforme a vida de outras pessoas. Bom, então vamos lá rapidamente. Para eu entender o meu estilo de vida, qual o estilo de vida que eu vou levar como um administrador daquilo que Deus me deu, eu preciso responder algumas perguntas. Qual é o estilo de vida que eu quero adotar? Um tempo atrás eu estava reunido com um grupo de empresários que, sinceramente, não sabia o que fazer com aquilo que Deus tinha dado para eles. De um lado, existia um fator positivo, eles estavam extremamente incomodados, porque eles disseram assim, Deus nos deu uma família bonita, uma empresa muito bem-sucedida, dinheiro no banco, possibilidades de influenciar, mas a igreja não sabe como orientar a gente a fazer isso. A igreja simplesmente diz para a gente, dê um dízimo maior, uma oferta aqui, sustente missionários, mas faltava propósito. E talvez eles estivessem correndo o risco de desperdiçar no seu estilo de vida os recursos que Deus deu para eles servirem e fazerem diferença no mundo e na vida de outras pessoas. Então eu preciso responder qual é o estilo de vida que eu quero adotar com as coisas que Deus me deu. E você não precisa ser um empresário bem-sucedido com milhões de dólares para responder essa pergunta. Você pode ter que responder essa pergunta com pouca coisa que Deus te deu. Que estilo de vida você quer adotar? Uma pergunta que pode ajudar nisso o que mudaria ou não em você se você recebesse uma herança de 10 milhões de dólares, por exemplo? Se, de repente, você soube que a tia Chiquinha morreu e ninguém sabia e ela deixou 10 milhões de dólares para você, isso mudaria o seu estilo de vida? Ou você diria assim, uau, agora Deus me deu um pouco mais de recursos para eu usar o estilo de vida que eu já tinha decidido para abençoar a vida das pessoas? Percebe que, se você não decide qual é o estilo de vida que você quer adotar antes de Deus te dar algumas coisas, talvez essas coisas possam se perder porque você adotou um estilo de vida que não era o conveniente. De outro lado, o que mudaria ou não se você, por exemplo, fosse escolhido para ser o diretor, o presidente da sua empresa, o pastor da igreja, ou se você é um pastor, você foi escolhido para ser o pastor de uma grande igreja, influente, com milhares de membros, o que mudaria no seu estilo de vida? Você vai deixar que essas coisas subam a sua cabeça e o poder, ou a influência, ou o dinheiro mudem o seu estilo de vida? Ou você continuaria adotando aquele estilo de vida que você já tinha escolhido para usar esses recursos, essa influência e esse poder para fazer diferença na vida das pessoas? Além disso, como o seu estilo de vida contribui ou impede você de realizar algo que seja impossível aos olhos humanos? Se a gente olha ao longo da Bíblia, a gente vê a história de homens e mulheres que receberam coisas de Deus, não simplesmente dinheiro ou poder, mas inúmeros tipos de habilidades, dons, etc. E eles usaram isso como ferramentas, como parte do seu estilo de vida para influenciar a vida de outros. É o que Paulo diz, na pobreza ou na riqueza, na abundância ou na necessidade, ele tinha um estilo de vida que ele havia escolhido para influenciar e para exercitar o plano de Deus por meio da sua vida. A segunda coisa que eu preciso entender é como eu uso a minha liberdade. Deus nos deu uma liberdade incrível de fazermos escolhas. É lógico que todas essas escolhas trazem consequências. E se eu faço escolhas erradas, elas vão trazer consequências danosas, seja para a minha vida ou para a vida de outros. Então, como você usa a sua liberdade? Perceba, eu coloquei a figura de um administrador. Então, Deus me deu a vida para que eu pudesse administrar e, por meio dessa vida, da família, de tudo que Deus vai me acrescentar, eu honrá-lo e executar o plano que Ele quer executar por meio da minha vida. De que forma eu estou usando a minha liberdade como um administrador, como um mordomo, para executar isso?
Se fosse possível medir num nível de maturidade, por exemplo, do uso da sua liberdade, de 0 a 10, em que nível você estaria? Você está usando bem a sua liberdade como administrador ou está usando mal essa liberdade? Você é aquele que esbanja os recursos que Deus deu, desperdiça a herança, ou você é aquele que está usando essa liberdade de uma maneira incrível para multiplicar aquilo que Deus te deu? Pode ser o tempo, a energia, as habilidades, o dinheiro ou qualquer outra coisa. Além disso, o modo como você usa a sua liberdade ajuda ou atrapalha a execução dos planos de Deus por meio da sua vida? Por que eu pergunto isso? Porque você é simplesmente um administrador. Quando eu exercia a função de pastor de igreja, eu tinha compreensão, eu sou só o administrador. Quando eu exercia a função de diretor de algumas organizações que eu tive o privilégio de exercer, eu pensava e dizia, eu sou só um administrador. Hoje que a gente tem uma empresa, uma organização, eu e a Raquel dizemos, nós somos só os administradores. Perceba que se você não tiver essa clareza, você vai usar a sua liberdade como administrador para, eventualmente, desperdiçar recursos. A seguir, isso define como você quer servir. A quem você serve, a que grupo de pessoas você serve, de que forma você tem causado impacto por meio da sua vida, na vida dessas pessoas, de que forma você pode contribuir para que a sua trajetória alcance resultados e impactos que talvez sejam impossíveis. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa avaliar duas coisas. Avalie aquilo que é intangível, ou seja, você como administrador da vida que Deus te deu, para ter um plano de vida e executar um plano de vida, você precisa avaliar como você está administrando o seu caráter, a sua visão, a sua inteligência, os seus dons, os seus valores, as suas habilidades, a sua espiritualidade. E você precisa avaliar também aquilo que é tangível, ou seja, que é palpável, que pode se medir, como, por exemplo, o patrimônio que você tem, a família que você tem, o dinheiro que você tem, o tempo que você tem, os projetos que você tem, a sua atividade ministerial ou profissional. Perceba que é avaliando de que forma eu estou sendo um bom administrador daquilo que é tangível e também intangível, é que eu vou poder dizer se eu estou sendo um bom administrador ou não da minha vida. E isso define que tipo de plano você vai poder exercitar, que tipo de plano você vai poder fazer para a sua vida. Então, percebam que eu estou tentando tirar você daquele nível bem básico de planejar. Vou planejar minha vida. O que eu faço com a minha família, o que eu faço com o meu dinheiro, com a minha aposentadoria, etc. Não, minha gente, é muito mais do que isso. Quando eu penso nos próximos 30 anos da minha vida, eu tenho que pensar se esses projetos refletem a paixão que Deus colocou no meu coração e os sonhos que Ele me deu. Eu preciso pensar se existe uma disposição da minha parte de servir as pessoas e fazer diferença na vida delas. Eu preciso pensar se eu estou investindo o meu tempo na realização dos projetos que refletem essa visão de futuro ou se eu estou simplesmente entupindo a agenda de coisas porque eu quero fazer coisas para Deus. Deus não precisa que eu faça coisas para Ele. Deus precisa que eu seja um bom administrador da minha vida. Então, eu queria deixar uma pergunta final. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o modo como você administrou os recursos e a sua vida como um todo produziu resultado que podem ser considerados um excelente investimento, se isso fosse um investimento financeiro, por exemplo, ou você simplesmente fez uma vida 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 30 vezes. Eu espero que essa pergunta te ajude a ir para a próxima etapa e nos próximos episódios a gente vai trabalhar passos práticos sobre como a gente constrói um plano para sermos os melhores administradores da vida que Deus nos deu e deixar um tremendo legado. Então, espero você nos próximos episódios e espero que a sua vida deixe um legado. Grande abraço e Deus te abençoe.